Boa tarde, gente. Feliz sábado. Feliz sábado. Deus seja louvado pela presença virtual de todos vocês aí. Vocês não estão acostumados a me ver aqui. Eu normalmente fico atrás das câmeras, mas hoje eu estou aqui fazendo uma entrevista. A primeira entrevista, uma das primeiras entrevistas do Giro Jovem, né? O Giro Jovem que está acostumado a trazer mais notícias do mundo adventista, curiosidades bíblicas. Vamos agora entrar no mundo das resenhas, dos bate-papos, né? Sempre trazendo pessoas relevantes no mundo adventista. E hoje, não muito diferente, nós estamos com a Lidiane. A Lidiane, que é psicóloga e é membro também aqui da Igreja do Jardim Marizal, de onde todos nós somos membros, né? Feliz sábado, Lidiane. Feliz sábado. Bom sábado. É um prazer estar aqui na sua casa. Estamos na casa da Lidiane aqui, olha só que honra, hein? Então, nós temos algumas perguntas para a Lidiane. A Lidiane já está um pouquinho ansiosa com as perguntas, né? Não é nada combinado, gente. Eu não passei nenhuma pergunta para ela. Por isso é minha curiosidade. Agora vamos lá. Me corrija se eu estiver errado. Mãe, psicóloga, palestrante, pregadora, participa dos louvores. Além disso, esposa. Sim. Mais alguma coisa? Não? Cantora também. Cantora, assim, naquelas, né? Cantora, exatamente. Cantora não profissional, mas gosto de cantar. Gosto muito de cantar. Participa dos louvores e canta muito bem, gente. Olha só. Você consegue dar, assim, o seu melhor em todas essas áreas? Não. Em todas de uma só vez, não. Né? Ou eu dou atenção mais para uma, mais foco, né? Depois para outra, ou vice-versa. Mas se for para fazer isso de uma vez só, não. Por exemplo, hoje mesmo eu cantei na igreja, mas aí eu tive que deixar a maternidade um pouquinho, deixar o Benjamin com o pai, para então ensaiar, estar na igreja cedo, né? Então, nesse sentido, não. Entendi. Mas a gente foca numa só e consegue dar Mas isso acontece, acho que a maioria das pessoas que fazem muitas coisas, né? Sim. Sempre tem algo assim, hoje chega no final do dia, vai deitar a cabeça no travesseiro, vai poder ter feito melhor isso aqui. Né? Mas você chega a ter esse pensamento, de, nossa, poderia, de repente, você deixou de fazer algo dessas, aqui, vamos supor, louvor, né? Esposas, que mais aqui, psicóloga, palestrante. Chega no final do dia, você fez qualquer uma dessas coisas, deixou de fazer uma, te dá uma frustração ou não? Sim, não chega a ser necessariamente frustração. Às vezes me frustro, sim, porque às vezes as coisas não acontecem como eu gostaria, né? É isso que acontece. Mas, por mais que eu faça algo que eu acho que foi legal, ficou bom, eu sempre acho que poderia fazer melhor. Então, eu faço e penso, da próxima vez eu vou melhorar nisso, naquilo outro, para ficar melhor ainda. Então, tem esse pensamento de, sim, poderia ter sido melhor, mas eu dei o meu melhor. Então, aquela máxima é melhor o feito do que o perfeito. É verdade. Melhor você fazer do que ficar esperando a perfeição para executar determinada tarefa, né? Determinada coisa. Então, tem esse pensamento. Mas o pensamento de melhorar sempre. Isso sim. Com certeza. E qual dessas áreas que exige mais, que você acha que exige mais de você? Sem dúvida, mãe. Sem dúvida nenhuma, nem titubear para responder, porque a maternidade é uma coisa de imensa responsabilidade, exige demais do ser humano, né? A começar por abrir mão de muitas coisas pessoais, individuais, fazer alguns sacrifícios por um amor incondicional, né? A maternidade exige tudo muito isso. E outra, educar filhos, hoje em dia, eu digo que hoje em dia não, que sempre foi algo extremamente difícil. Acho que a coisa mais difícil que exige no mundo é educar filho. É você formar outro ser humano. Só daí você já pensa na responsabilidade, né? É como se pegasse uma folha em branco, quando esse bebê nasce, e você ali vai escrever o que essa pessoa pode ser futuramente, o que ela vai ser. Escolhas, né? Ambições, projetos, caráter, comportamentos. Depende de você que é pai e mãe, né? Então, por isso que eu acho a coisa muito difícil. Por isso também que eu estudo para isso, né? Eu acho que penso assim, quem vai ser, pensa em um dia na maternidade ou paternidade, precisa estudar acerca disso, né? Porque é algo muito complexo e uma obra grandiosa que Deus nos confiou e que a gente tem que fazer bem feito, né? Na medida do possível. Entendi. Você acha que
conhecer um pouco de psicologia te ajudou a ser mãe? Sim, claro, com certeza. Me ajuda até hoje, né? Eu estudo até hoje. Eu não parei de estudar psicologia, não parei de querer me atualizar. E também estudo sobre, mais especificamente, a educação de filhos. Desenvolvimento da criança, ainda bebê, sim, desenvolvimento até a fase adulta, tudo que envolve sexualidade da criança, do indivíduo, enfim. Então a gente vai sempre estudando. Mas ajuda porque você já vem com uma bagagem, né? Antes você já era psicólogo, então já vem com uma bagagemzinha boa aí para saber de onde partir, né? Entendi. E você acha que, é claro, né, você já participava do ministério da igreja, do louvor, fazia suas palestras, psicólogo, enfim. Aí depois você passou a ser mãe, né? E sendo mãe, claro, você desacelerou um pouquinho, né, em tudo que você fazia, né? E você acha que nesse ponto, você ter um parceiro faz toda a diferença? Com certeza, sem dúvida nenhuma, ter rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser o pai, né, no caso o marido, pode ser uma sogra, pode ser uma irmã, um irmão, até mesmo uma creche pode ser uma rede de apoio para quem só tem esse recurso, né? Mas faz toda a diferença agora na questão do parceiro, como você colocou de forma mais específica, porque a gente divide, então você não sobrecarrega, né? E outra, independente de ter que dividir as tarefas, o cuidado com o filho, o mais importante ainda é que esse filho, essa criança, esse bebê precisa da participação do pai e da mãe, de ambos, nem só de um nem só de outro, né? Então da referência, né? Do convívio, entende? Da conexão com esse pai. Então dar o banho, dar a comidinha, pôr para dormir, faz parte dessa conexão. Então, duas coisas. Se conecta com o filho e não sobrecarrega a mãe, né? Então, tem esse apoio aí para... E na psicologia, qual o maior desafio para você? As crianças, eu não sei se você atende crianças também, crianças, jovens, adultos. Qual o maior desafio? No início, quando eu me formei, assim que eu me formei, eu atendia todos, de criança a idoso, né? Se a gente fica muito curioso, querendo atuar em tudo, aquela coisa de... né, aquela emoção de acabar de ter se formado. E eu atendi criança, eu achei muito bom, foi uma experiência muito boa, assim, muito gratificante para mim, ver aquela criança se desenvolvendo e resolvendo e tendo resultados em relação aos problemas, né? Mas eu vi que não era minha praia, assim, não era muito minha praia, que eu me fascinei muito mais para a adolescência para cima, principalmente a adolescência, né? É tanto que agora eu estou me especializando mais em adolescente e vou trabalhar mais com esse público, com adolescentes e pais de adolescentes, principalmente os pais. Mas o maior desafio, no caso, da minha profissão de uma forma geral, não sei se você perguntou de forma geral, acho que o maior desafio no momento para qualquer outro psicólogo é o tabu de ainda as pessoas não procurarem terapia, né? A gente vê o mundo de uma forma geral, as pessoas doentes ou adoecidas, quando a gente pode usar esse termo adoecimento, com problemas familiares de relacionamento, com problemas pessoais individuais, que elas não sabem lidar sozinhas, mas tem o tabu de não procurar, porque pensa que pode ser uma fraqueza, né? O que vão pensar amigos ou familiares sabem que eu faço terapia, por exemplo? Né? Tem esse tabu ainda. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios do psicólogo hoje, no mercado, inclusive, também, e dentro do consultório, ter maiores demandas de pessoas à procura de ajuda e autoconhecimento, né, que a terapia proporciona. Entendi. Um dos desafios, acho que é esse. E você que atende bastante os jovens e os adolescentes, né? Podemos dizer jovens, né? Sim. Qual o maior mal que os aflige? Ou, digamos assim, qual a incidência? Os pais dos jovens te procuram por quê? Qual é a maior incidência de problema com eles? Para começar, eles procuram já quando assim, as coisas estão bem agravadas dentro de casa, né? Ou com algum problema específico daquele adolescente, daquele jovem dentro de casa. Os pais vão procurar terapia para o filho deles, no caso, ou o próprio adolescente, o próprio jovem à procura, quando já está assim, estou no meu limite, né? Existem, Marcos, casos e casos, existem demandas e demandas, né? Ou seja, queixas diferentes,
Mas um ponto em comum que eu posso colocar aqui, de muita dificuldade dos jovens, é relacionamento dentro de casa mesmo. Relacionamento com os pais. Né? Esse adolescente, esse jovem, ele começa a sua adolescência desde a pré-adolescência, na verdade, desde os 12 anos. Né? E ele começa a explorar o mundo de outra forma e a ver as coisas de outra forma, se descobrir e descobrir coisas e pessoas, a descobrir também que a única fonte de amor não é só os pais, que existem os pares, que a gente chama lá fora, que são os amigos, os grupos que eles procuram, né? E aí se afasta um pouco dos pais, né? Ou seja, da família, e esses pais não entendem, veem como ato de rebeldia, né? Os adolescentes também, eles têm, os jovens nessa fase da vida, nessa idade, eles têm muita energia, vamos dizer assim, né? E eles são muito intensos, tanto no sofrer quanto no alegrar-se. É muita intensidade. E tudo para eles é muito grande, né? Muito trágico, vamos dizer assim, ou muito extraordinário. E os adultos não conseguem lidar com isso, não sabem lidar com isso. E aí começam os problemas seríssimos de relacionamento, onde eles se sentem que uma das maiores incidências, agora no ponto geral aqui que eu quero chegar, se sentem muito excluídos, não aceitos, incompreendidos pelas pessoas mais importantes da vida dele, que são os pais. Né? Então, as maiores queixas, ou as queixas mais frequentes, em comum que vai no consultório, são essas. Entendi. Agora, mais para o mundo cristão, assim, a sua opinião. O bom de falar com um psicólogo cristão é isso, né? A gente pode ter um panorama assim, dos dois lados. Sim. O que, na sua opinião, como cristã e também como psicólogo, né? O que você acha que está tirando mais os jovens da igreja? Hoje em dia, vamos colocar para o mundo contemporâneo, né? Porque digamos que possa existir assim, uma opinião psicocristã, digamos assim. Sim, muitas coisas acontecem, né? Eu penso assim, que tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Como esse jovem está num momento de vida muito intenso, né? Ele vai procurar coisas intensas para viver. Sensações intensas, grandiosas, profundas para experimentar. Entende? Então, ele vai querer experimentar de tudo. Ele está ali. O cérebro, na verdade, do ser humano só termina na idade, depois dos 20 anos de idade, lá para os 24, 25 anos, ainda está em formação. E nessa fase tem muita novidade cerebral acontecendo. Começa a desenvolver umas partes do cérebro, estou falando agora de anatomia e também de neurociências, que esse adolescente ele fica assim, não sabe o que fazer com aquilo, com tanta descoberta, com tanta percepção diferente, vê o mundo de outra forma, né? E aí ele procura sentir das coisas de uma forma muito intensa. Para se relacionar de forma intensa, você percebe que as amizades são bem intensas, né? Bem pegajosos, vamos dizer assim, né? A pessoa já é o irmão, enfim. E aí, eles procuram também, dentro da igreja, viver esse tipo de coisa. E às vezes eles não encontram, no geral eles não encontram, né? Amizades mais significativas, envolvimento, né? Pessoas que se importem com eles e que, como é que eu posso dizer, não só se importem, mas que o solicitem, vamos dizer assim. Olha, sua presença ou sua atuação nessa programação é super importante. Eu preciso de você. Você pode me ajudar? Entende? E aí eles não veem isso, né? E aí lá fora tem isso e muito mais. Os amigos oferecem, né? Os amigos se importam, acham eles pessoas importantes sim, ou seja, indispensáveis, vamos colocar assim, e é onde eles são atraídos por esses chamais aí, vamos dizer assim, dos amigos ou do mundo, e preferem lá, porque lá estão oferecendo as emoções ou as sensações e as buscas, as aventuras que eles querem. E aqui dentro não tem. Né? Verdade, então, serve a dica para as igrejas aí, hein? Sexualidade, você acredita que hoje ainda é um assunto difícil de se tratar com os filhos? Com os filhos, é um tabu dentro de casa, dentro da família, é um tabu dentro da igreja, é um tabu em tudo quanto é lugar ainda, a sexualidade, né? Porque sexualidade, eu não estou falando só de sexo, estou falando que, na verdade, a sexualidade não é necessariamente sexo, mas envolve tudo de comportamento do ser humano, né? Meu comportamento aqui com você agora, você comigo, está falando sobre nossa sexualidade, por exemplo. Ou seja, o se relacionar, o conversar,
é sexualidade, a forma de se vestir, né? De minhas emoções, enfim. Como eu devolvo para o outro aquilo que ele me oferece, tudo isso é sexualidade. E isso tem sido, e falar sobre esse desenvolvimento emocional e sexual dentro das famílias é um tabu. Por quê, Marcos? Porque simplesmente as pessoas não buscam informação. Os pais, principalmente os pais, não buscam informação em relação ao desenvolvimento dos filhos, muito mais a sexualidade deles, né? Então, a educação sexual, ela acontece desde o ventre, por exemplo. Eu dou essa educação sexual para o Benjamin desde quando ele estava na minha barriga. Por que, Lidiane? Porque é educação emocional. Então, todo o carinho, o afeto, o cantar para ele na barriga, o conversar com ele, o acolher quando ele estava se mexendo muito, todo esse tipo de coisa faz parte da educação sexual e emocional do meu filho. Porque educação emocional e sexual estão uma inserida na outra, né? Então já começa daí. E hoje em dia a gente vê os pais perdidos, essa é a palavra, em relação à sexualidade dos filhos. Agora, quando fala mesmo de sexualidade de uma forma mais direta, vamos colocar assim, escolha do namorado, né? Sobre dúvidas em relação à gravidez, gestação, a sexo, a relação sexual, a intimidade. Os pais são completamente perdidos. Por quê? Porque não buscam. Inclusive, só fechando aqui o raciocínio, desde criança eles fazem perguntas sobre esse tipo de coisa. Como eu vim? Como que eu fui parar na barriga da mamãe? Como eu saí? Né? O que que vocês dois, pai e mamãe, fazem no quarto quando vão dormir, por exemplo? Por que eu não posso dormir junto sempre? Quem não está bem orientado, não está bem informado, vai dar respostas não apropriadas para a idade da criança, por exemplo, que tem resposta para cada idade, para cada fase de vida. Você tem um jeito de falar, senão não vai entender. Ou, se você falar para criança de uma forma muito adulta, você pode até erotizar seu filho, né? Ele vai ficar erotizado. Por isso que tem que ter informação. Exatamente. Né? E só fez um adendo aqui, a Liliane, minha irmã, ela é especialista nisso há muito tempo já. Eu sou suspeita em falar, mas ela é uma das melhores, ela é referência em sexualidade infantil, né? E ela fala muito sobre isso, obviamente, que eu estou falando aqui agora. E tem N livros aí, literatura, artigos para a gente ler e se informar, para a gente ajudar melhor nossos filhos nesse aspecto. Verdade. Agora, umas perguntas, já partindo para o final, né? Umas perguntas bem rápidas, assim, que eu vou falar uma palavra e você fala uma outra palavra que vem à sua cabeça. Sim, né? Em relação ao que você me falou. Isso. Okay. Isso são palavras relacionadas aos assuntos que nós tratamos aqui. Certo. Psicologia. Uma missão. Louvor. Uma alegria. Casamento. Privilégio. Filhos. Um presente imerecido. Igreja. Meu alicerce nessa terra. Deus. Tudo. Absolutamente. Amém. Deus seja louvado. Amém. Obrigado pela sua presença, obrigado por Eu que agradeço. estar nos cedendo um pouquinho do seu conhecimento. Espero que tenha feito diferença na vida de vocês, né? Com certeza fez na minha aqui, vários toques, né? Vou continuar pedindo uns toques para a profissional Lidiane aqui. E fica a dica, continue nos seguindo nas redes sociais, fique de olho.